Oi. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui para compartilhar conosco essa noite, participar destas conversas sobre cinema caseiro, aspectos éticos, poéticos e processuais. Essas atividades que esses dois encontros que a gente está propondo aqui, fazem parte de um projeto que se chama Projeto Filme, que se chama 8 décadas e alguns trocados, que foi contemplado pelo edital de desenvolvimento audiovisual da Paulo Gustavo. E aí, para o desenvolvimento dessas duas atividades, então a gente contou com o apoio do Museu da Imagem e do Som, através da Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Pará. Esse projeto é um projeto de desenvolvimento de um roteiro. Eu não vou entrar muito, acho que o José pode comentar mais sobre o desenvolvimento desse roteiro, mas antes da gente começar esse bate-papo, só situar assim, que eu e o José a gente tem uma parceria que remonta já a 10 anos, né, de colaborações. Bom, o José é artista, multiartista, educador. Acho que ele pode se apresentar também daqui a pouquinho. Eu sou artista também, sou curadora, gestora cultural, produtora, enfim, artista, etc. E trabalho com vídeo também, mas mais vinculado ao desenvolvimento de performances dentro do campo das artes visuais. Mas então, para situar, na verdade, acho que o primeiro trabalho que a gente desenvolveu junto, pelo sotaque, vocês já devem ter identificado, quem não me conhece, que eu não sou daqui do estado, mas moro aqui já há uma década. E o primeiro trabalho que a gente vai desenvolver junto, né, foi um trabalho de desenvolvimento de um videodocumentário que se chama Terra para Quem?, a convite da Comissão Pastoral da Terra, que era sobre ocupações irregulares, ocupações urbanas irregulares no sul e sudeste do Pará. E eu estou falando isso porque, na verdade, assim, esse campo do audiovisual eu estou experimentando também como nesse lugar de produtora e gestora de projetos, né? Então, essa parceria com o José também vem dentro desse lugar. E também é um projeto que, na verdade, há bastante tempo que a gente conversa sobre. É um projeto que o José ele já tinha na cabeça há muito tempo, que é o desenvolvimento, então, na verdade, desse roteiro, a partir de filmagens que ele foi fazendo do pai dele. E desse diálogo, né, com o pai. Então, as 8 décadas tem a ver com o seu Viana. E eu acho que, enfim, para começar, José, e aí eu acho que tu pode comentar um pouquinho mais sobre as tuas pesquisas, enfim, onde tu anda por agora. E, tá, só para falar sobre a dinâmica, que essa proposta dessa conversa, a conversa de hoje, ela está organizada em 3 momentos. E a ideia é que a gente converse mesmo, né? O José ele preparou um material aqui que são referências importantes para ele na construção desse trabalho, nessa criação. E aí, então, esses 3 blocos, na verdade, a gente vai exibir alguns filmes também. E a ideia é que a gente possa conversar e trocar sobre esse material que a gente vai visualizar junto. É isso, legal. José. Alô? Bom, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, os amigos que eu conheço e que eu não conheço. Então a gente vai fazer, são 2 dias, né? Hoje é uma espécie de
como se fosse uma aula, exibição, conversa, e amanhã um relato de processo. Na verdade, não é um relato, é uma abertura. A minha proposta é a gente abrir um pouco e abrir e discutir, questionar e problematizar, etc. Então, hoje não falaremos sobre o projeto em si, mas seria uma abertura de conversa, né? Então, uma abertura de conversa quando na verdade começamos a pensar sobre cinema caseiro, que não foi a priori uma coisa que se pensou em fazer, né? A nossa ideia inicialmente era falar sobre ética no documentário brasileiro, e aí a coisa foi se desenvolvendo, e aí essa conversa sobre ética virou um ponto dentro de uma coisa talvez, não sei se maior, mas de uma outra coisa, né? E a gente vai falar mais disso, dessa questão ética, amanhã, assim, né? E aí, ao se aproximar do que seria interessante falar, o que seria o desejo de falar, né, de exibir, de conversar, de trocar, foi se indo para uma direção de um tipo de cinema que não necessariamente é chamado de cinema caseiro, né? Até onde eu sei, talvez não existe muito bem isso como um conceito, assim, né? Mas foi algo que a gente foi chegando a, como que é o nome disso, talvez, que a gente quer falar, e fomos indo nessa direção. E aí a gente vai talvez conversar um pouco sobre como, porquê e tudo isso. Mas aí quando a gente divulgou no lançamento, eu tive alguns retornos assim de pessoas que eu conheço, e eu comecei a achar que era uma coisa que talvez tem muitas possibilidades de entender cinema caseiro. Pode ser muita coisa isso, né? Talvez eu fui com um olhar para um campo, mas talvez a gente pode olhar isso de diferentes lugares, assim. Então, isso também, né, fica um pouco em aberto para contribuição que vocês queiram, desejem fazer, né, nesse sentido. Então, eu estou entendendo isso aqui como uma abertura de uma conversa, e eu acho que uma coisa que a Camila não falou é que ambos nós, nesse momento, estamos pesquisadores acadêmicos, né? Então, mas, no entanto, esse é um tema que, a priori, não está dentro da pesquisa de nenhum de nós dois, né? Então, a gente não está falando aqui enquanto uma pesquisa com, como é que eu posso dizer, com um rigor acadêmico, com um aprofundamento, né? Mas estamos falando desde o ponto de vista de artistas que estão tentando entender uma questão, assim, né? Então, não somos acadêmicos sobre a ideia do cinema caseiro. Sim, sobre o cinema caseiro, na verdade, quando veio esse título, justamente, daí o José, não, mas não é uma teoria, tipo assim, eu não tô conceito, não é um conceito. Eu disse, não, mas na verdade, a partir do momento que tu traz essa ideia, é também uma forma de tentar conceituar, né, de dar nome justamente para esse tipo dessa forma de fazer cinema, na verdade, que é a partir dessa experiência. E que então ele vai trazer referências para a gente conversar. E aí eu vou ler, tá? Então a gente vai fazer assim, eu vou ler algumas coisas, trechos de texto mesmo, e vamos ver alguns filmes e vamos também, se vocês se sentirem à vontade, com desejo, conversar, aí fala no microfone, porque a gente está inclusive gravando, né? E depois a gente vai colocar isso nas redes. Então a intenção nesse momento é compartilhar uma certa linha de filiações, né? Que não necessariamente são referências da qual a gente partiu para desenvolver o processo criativo. Fomos fazendo o processo da criação, de certa forma, intuitivamente, inconscientemente, né? Às vezes até de forma não profissionalmente, né, de forma amadora, no sentido do amor também, mas
ao pensar sobre, talvez percebemos, identificamos obras no processo histórico, né, da linguagem, como obras que talvez a gente pode dar as mãos e falar, isso aqui eu me sinto próximo, né? É uma vizinhança poética, uma vizinhança de questões a serem tratadas assim. Então não são referências da qual a gente partiu, mas a gente identificou, né? E provavelmente se eu tivesse consciente dessas referências, a coisa teria sido um pouco diferente, né? Porque como a Camila falou, esse projeto 8 décadas e alguns trocados, ele vem sendo já desenvolvido há alguns anos, né? De forma assim um pouco, não sei se acidental, mas não tão direcionada assim. Ou planejada, né? Isso foi acontecendo, né? Acho que as filmagens, esses encontros com teu pai, eles foram acontecendo. Isso, e os desdobramentos depois, né? Então é um pouco isso, assim, né? E aí também queria fazer aqui a menção ao Felipe Mendonça, que não está aqui, mas que está parte também desses processos, desses diálogos, assim. Então eu fiz mais ou menos tipo um risomínia ali, né? Só que chega num certo momento contemporâneo, talvez dos anos 2000 em diante, há uma proliferação desse tipo de obra, que na verdade aqui não foi a intenção de trazer, né, o que está acontecendo nos últimos 10, 15, 20 anos, que talvez aí precisaria de um olhar mais de pesquisador aprofundado e talvez identificar que há um grande momento, né, de talvez até um paradigma dessa dimensão caseira. Talvez isso vai ser influenciado pela tecnologia, vai ser influenciado também pela pandemia, provavelmente. Talvez a gente, se eu começar a pensar nisso com mais seriedade, não sei, talvez encontraremos coisas aí. Que vai, de certa forma, também dialogar com o cinema de arquivo, se a gente for pensar no cinema mais contemporâneo, né? Inclusive que o Rafa estava falando, essa dedicação de profissionais também para digitalizar coisas dos anos 70, 80, de filmes caseiros, feitos em Super 8 e tal, e que aí tem Super 8 16 milímetros, e que isso também vai ser utilizado, né, nessa construção narrativa desses filmes que vão abarcar uma dimensão mais doméstica. Tem inclusive um cineasta que eu acho que é na Bolívia, que eu não sei o nome dele agora. Será que é Bolívia? Eu acho que é. Ou que ele organizava, já tem um tempo, festivais de cinema familiar, né, de filmes familiares, assim. E virou uma coisa grande, assim, né? Inclusive, a gente tinha uma ideia lá na Fotoativa, né, não de filmes, mas de fotografias. Em algum momento houve essa ideia de ali ser um centro onde as pessoas do bairro pudessem escanear seus álbuns familiares e constituir uma espécie de arquivo, né? Mas enfim, são como várias ideias, elas vão ficando talvez para algum outro momento. Mas é isso, né? Quando a gente começa a pensar em cinemas caseiros, são diferentes entradas possíveis. Os filmes de família, dos Super 8 que começaram a ganhar mais... Boa noite. Bem-vinda. Que começaram a ser, né, produzidos com maior intensidade nos anos 60, 70. Inclusive aqui de Belém tem alguns materiais assim. Eu acho que tem até do Paz Loureiro, se eu não me engano. Tem uns assim que, né, se a gente vai se deter, eles existem por aí, né? Tem os filmes de viagem, tem as cenas domésticas que talvez cresceram com os celulares, né? Essa coisa de filmar os aniversários, o cotidiano, a vida. Talvez exista um monte de material por aí que poderia estar enquadrado dentro de uma perspectiva caseira, assim, né? E os filmes de arquivo. Mas mesmo, por exemplo, cineastas que vão produzir obras a partir de materiais da internet, né?
o que seria essa coisa caseira? Estar em casa, produzir em casa. Então talvez a gente pudesse também imaginar aí uma série de outros trabalhos assim que não se situam no mundo da casa, no ambiente, né? Mas talvez são produzidos todos assim, de forma em casa mesmo, caseira, como por exemplo o próprio conjunto de obras Remix Textura do Matheus, né? E do Matheus Moura e de outras pessoas envolvidas. Não sei, seriam coisas a se pensar, talvez. Mas eu queria dizer, então, que são, né, diferentes entradas que é possível começar a pensar. Aí fomos no dicionário ver o que é caseiro, né? Mas essa ideia, né, tipo, é uma geleia caseira, um molho caseiro. O Felipe falou sobre isso, né? Coisa da casa, mas também uma coisa que tem um afeto envolvido, né? Que tem uma coisa manual, uma intimidade, um processo pequeno, né? De pequena escala, assim. Mas o caseiro é relativo à casa, que é feito em casa, que se usa sobretudo em casa, roupa caseira, né? Que gosta muito de estar em casa ou que não sai muito de casa. Temos andado muito caseiros. Não sei. Vou falando, né? Se alguém quiser interromper, por favor, fique à vontade. Mas em um momento eu vou cutucar vocês mais forte. E aí, pensando, né, sobre esse caseiro, o que ele pode remeter assim como talvez um mapa mental né, de elementos, assim, né? Aí eu fui listando aqui algumas coisas assim do tipo cotidiano, né, o banal, os ritos do dia a dia, né, a passagem do tempo, as repetições, né, do cotidiano, os gestos pequenos, miúdos de casa, né? Um convite a descobrir, né, a reolhar esse ambiente de casa e redescobrir as belezas que passam desapercebidas assim no ritmo, no frenesi do dia a dia. Mas as conversas, né, que a gente talvez pode ter ou não no ambiente de casa, ou mesmo as solidões, né? Eu não sei se está certo isso no plural, solidões. Os encantamentos e o sublime. E aí nessa coisa do sublime, eu cheguei num texto assim. Na verdade, eu vi uma fala dele, eu não conhecia o Denilson Lopes e presenciei uma fala dele. Ele é professor, eu não sei se é na PUC Rio ou é na UFRJ, mas é lá no Rio, e eu acho que ele é de Brasília. E ele é professor na comunicação, mas ele foi para a direção da estética, né? E essa fala tinha a ver com a poesia contemporânea e etc. Eu fui atrás dos textos dele e eu vi que ele começou aí nessa direção de uma certa poética do cotidiano, enfim. E então eu trouxe trechos, né, desse artigo, é um pequeno artigo. Boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Fique à vontade para ficar mais perto também, tá? Tá tudo certo. Aqui o ambiente é familiar e tudo isso. Caseiro. Caseiro. Então esse é um artigo que ele fala assim, do sublime à leveza. Então eu vou pedir para vocês um pouquinho da energia de vocês para a gente ler. Talvez são cinco coisinhas dessa aí, né? Sem me alongar, parto de uma primeira e precária definição do sublime. O sublime seria a experiência entre horror e prazer. Experiência de fascínio diante de uma paisagem, uma pessoa, uma obra de arte. Como nos lembra Nelson Brissac Peixoto, é o impensável, o indiscernível, evidência de algo que não podemos ver
nem definir, mas que nos arrebata. Desejo indeterminado e imenso, o inomeável, inenarrável. Se para Longino o sublime é o eco da grandeza da alma, esta aproximação do sublime com o grandioso continua para além do caráter épico presente em Longino, até em Kant, ao remeter ao absolutamente grande, né? Estar diante de uma coisa grandiosa e se sentir ao mesmo tempo pequeno, talvez, né? Diante de uma grande tempestade, diante de uma tormenta, né? De uma catástrofe, ou, né? Diante talvez da morte. Mas voltando ao texto. Há simultaneamente a associação do sublime com a infinitude, a magnificência, mas também se abre uma outra tradição bastante fecunda na modernidade ao associar o sublime com o extremamente pequeno. Então, essa primeira parte do grandioso, né, tipo século, sei lá, 17, 18, 17, 18, 19 ali, né? Aí no 20, modernidade talvez faz um negativo, né, da grandeza ao extremamente pequeno. Mas avançando, né? À medida que cada vez mais o grandioso, o monumental, pode ser associado à arte dos vencedores de impérios autoritários, do nazismo ao stalinismo, aos épicos hollywoodianos, é justamente no cotidiano, no detalhe, no incidente, no menor que residirá o espaço da resistência, da diferença. Uma primeira aproximação seria possível entre o sublime e o sagrado. Tanto o êxtase místico quanto o sublime são marcados por uma suspensão e uma dificuldade em nomear o vivenciado. Experiências que podem ser vistas como análogas ao orgasmo, e a própria busca da arte moderna em representar o irrepresentável, em transgredir os limites, transitar entre o ruído e o silêncio. Explorar o fora da tela, das galerias, o fora do palco. Estamos chegando ao fim. O sublime no banal estabelece mais um jogo de tensões entre a contemplação e o olhar distraído, a rapidez e a lentidão, e prefere apostar mais na sutileza, na delicadeza, na leveza, nas palavras que não canso de repetir de Ana Chiara. Sem muito desespero, que é inútil, sem pieguice, que é meio de mau gosto, sem cinismo, porque já basta a desrazão, mas com suave ironia para poder suportar o peso. Isso tudo são trechos, né, do texto do Denilson que eu copiei e colei aqui, mas é uma seleção, né, que eu estou me entendendo aqui também como montador. Trata-se da possibilidade, o sublime, né, de uma experiência de beleza que emerge de um cotidiano povoado de clichês. Implica, portanto, repensar o banal. Seria, portanto, o sublime um enobrecimento do banal, dar ênfase, foco ao que não tem foco, né? Sem dúvida, o sublime se situa no quadro em que a arte foi se tornando cada vez mais um conceito ampliado e complexo, em que a beleza se afastou de objetos específicos. Tudo pode ser belo, mesmo um cadáver, no famoso poema de Baudelaire. Qualquer coisa pode ser arte, como nos impactou Duchamp. Todo mundo pode ser artista, como reafirmaram os punks. Mas hoje não se trata tanto de uma militância virulenta, mas de produzir sentidos precários, recolher cacos, vestígios, habitar ruínas. Não esperar a revelação, a epifania, a iluminação, nem idealizar o simples, o cotidiano, mas certamente desmistificar o grandioso, o monumental.
Então isso aí está, né, falando do sublime no âmbito do banal, né, do cotidiano, do miúdo, do corriqueiro que não tem foco, né, dá atenção, ênfase a isso. Aí, fim. Então terminamos aqui essa parte de uma leitura tranquila. Não sei se alguém quiser falar alguma coisa, o que está pensando, sentindo. Seguimos. Para situar o sublime nesse caseiro, né? Né? Do grandioso. Mas do grandioso, assim, mas assim, são essas pequenas coisas, assim, é o belo dessas pequenas coisas. Isso. E essa coisa de ser tocado, talvez, né? De ser, de alguma forma, não sei, arrebatado, sim, surpreendido. Acho que fala da nossa capacidade de conseguir ver o belo nessas pequenas coisas. Assim, ser arrebatado por essas pequenas coisas. Sim. Sim, coisas do cotidiano, né? Coisas do banal, da vida do dia a dia. Não tem nada a ver com cinema caseiro, mas eu achei que tinha a ver com essa tentativa de sondar, né? Esse lugar, assim. Não tem nada a ver com o cinema caseiro no sentido de que ele não vai escrever sobre o cinema, ele não está descrevendo o cinema, mas eu acho que o teu encontro com ele nessas leituras, na verdade, é para trazer esse lugar do sublime para o cotidiano, na verdade, a nossa capacidade de ver o belo nessas pequenas coisas. Isso. Aí, então, se alguém quiser falar alguma coisa, senão a gente passa. Aí é o seguinte, aí a gente vai entrar aqui numa sequência de alguns filmes, ou trechos de filmes, né? Será que é legal talvez desligar a luz ou tá bom assim? Não? Aí eu separei, eu não sei se talvez vocês conhecem, eu não sei, né? Talvez conheçam, talvez não, talvez é uma chance de rever, enfim. Mas eu trouxe, são 3 trabalhos dos anos 1964 do Andy Warhol, que é um artista, performer, né? Cineasta também, enfim, um multiartista, que vai talvez tentar olhar para a linguagem e, né, esgarçar a linguagem, né? Não trabalhar nos parâmetros da linguagem, mas produzir uma interferência nos parâmetros já existentes, né? Então esse é um filme chamado Sleep. Bom, eu vou colocar. É um filme de 5 horas e 21 minutos, exibido em 16 frames por segundo, então ele não é que ele é câmera lenta, mas ele é um pouquinho mais lento do que o que a gente está acostumado como padrão, assim, né? E se chama Sleep, que é dormir. Será que a gente... Não. Débora? Bárbara? Tu pode clicar no computador em cima do vídeo e isso. Aí avança ele. Vou voltar. Avança ele um pouco pro meio, assim. Isso. Pronto, pode deixar aí. Então é um filme de 5 horas onde ele filma o seu companheiro amoroso nesse momento, o seu boy, que se chama Jean Jonot, eu acho. Mas não é Jean Jonot, é Jean Jonot. Dormindo, né? Então é um filme de 5 horas e 20,
onde tem diferentes planos do cara dormindo. Então eu vou tentar que a gente veja 1 minuto dele. Sleep é um filme americano de 63, que consiste em uma longa tomada de John Giorno, seu amante na época, dormindo por 5 horas e 20 minutos. O filme foi um dos primeiros experimentos de Warhol com a produção cinematográfica e foi criado como um antifilme. Warhol, mais tarde, estenderia essa técnica ao seu filme Empire, de 8 horas de duração, onde ele filma o prédio Empire State ao longo de 8 horas, né? E o que vai acontecer, né? O que vai se transformando permanentemente. Sleep estreou em 17 de janeiro de 64, apresentado por Jonas Mekas no Gramercy Arts Theatre, como uma arrecadação de fundos para a Filmmakers Cooperative. Das 9 pessoas que compareceram à estreia, 2 foram embora durante a primeira hora. É o que diz no site ubo.web, que é um site dedicado a filmes experimentais, videoarte, cinema estrutural e etc. E aí tem um outro, que é Kiss. Então é um filme de 58 minutos, onde pessoas se beijam. Se a gente for atrás, a gente vai saber quem são as pessoas e etc. Mas o conteúdo exato do filme não traz a identificação das pessoas, né? Mas traz o ato em si, né? Não é fulano beijando ciclano. É o beijo, né? É o acontecimento em seu acontecer, assim. Você ia falar? Que a gente estava conversando mais cedo, esse lugar da temporalidade, né? Na verdade, do tempo dos acontecimentos.
do filme anterior, né, que são 5 horas, enfim, é o tempo que ele está dormindo, é isso. E o Warhol está lá filmando esse tempo, assim, né? Então, aí eu não sei quantas pessoas foram convocadas para participar, mas essa temporalidade, na verdade, ela apaga, porque é isso que tu estava falando, assim, ela não, aí não interessa mais quem que está se beijando, né? Acho que é a ação acontecendo, é isso, assim. Então, a gente fica aí, né, nesse lugar realmente do beijo acontecendo. E realmente 5 horas vendo uma pessoa dormindo, eu fico pensando, né? Também, assim, né, acho que a gente acaba perdendo um pouco a referência. Eu acho que a referência, né, de quem por que está ali, não interessa mais, assim, né, acho que tu dorme junto com a pessoa. Não, acho que é essa experiência desse tempo do acontecimento, realmente, naquilo que ele é. Eu não saberia informar, assim, né, como que esses trabalhos são exibidos hoje, né? Mas são duas formas diferentes, né? Uma no cinema, aqui a sala de cinema, onde tem o início e o fim da sessão. A pessoa assiste, chega no início, vê e vai embora, né? Ou o cinema dentro das exposições de arte, né? Onde as pessoas estão circulando e elas podem entrar e sair de um trabalho e ter uma outra relação, né? A gente sai de casa para ver uma exposição onde esse trabalho está lá durante 5 horas. Outra coisa é ir ver um filme na sala de cinema que começa 1 da tarde e tu vai ver o cara dormir até 6 horas da tarde e 20, né? Ou não. Mas, além dessa questão temporal, eu acho que tem essa dimensão da coisa em si, né? A gente está pensando na estrutura, não clássica, mas a estrutura da narrativa, né? Desde a poética do Aristóteles, né? Que a estrutura da narrativa é ter o início, o meio e o fim, né? Isso é a estrutura principal, assim. E esses trabalhos do Andy Warhol, eles meio que se colocam um pouco, talvez quebrando ou, né, interagindo com essa perspectiva que é do cinema, né, do início, meio e fim de uma história sendo contada, linearmente ou não linearmente, mas há uma narrativa, né? E esses trabalhos, eles entram dentro disso como até talvez a nossa própria, se a gente parar de falar, desligar a luz e ficar aqui, né, adentrando no trabalho, talvez a gente apreende ele não por uma dimensão de pensar o que vai acontecer, mas de ser tocado pelo beijo em si, né? Pelo acontecimento enquanto acontecimento e o que ele desperta, né? Encadeia na gente. Então era isso um pouco, né? O ato em si, né? Essa coisa da presentificação, né? Da presença no acontecimento e da duração, né? Do tempo, da temporalidade, como tu estava falando. Bom, o último trabalho do Andy Warhol, bora ver como é que tá, a gente está de tempo, se chama Blowjob, que seria talvez boquete na tradução. Né? De 1964 também. Então acho que foi começou a pirar nessa coisa mesmo do filme. E é um trabalho de 27 minutos. Onde... Vocês conhecem esses trabalhos ou não? Sim? Vocês são estudantes, tu eu sei, né? De arte. E tu? Em cinema. E passa por aí no cinema um pouco. Então ele convida um amante naquele momento, dizendo que terão 5 belos rapazes para fazer um blowjob nele enquanto ele faz o filme.
E aí a pessoa fala, tá bom, eu vou lá. Quando é? Sexta? Tá certo, então. Aí na sexta o cara não aparece. Aí ele fala, e aí? Aí eu falei, não, achei que era sacanagem essa história, né? Que porra de ideia é essa? Isso é o que tá contando assim no paralelo, né? Aí ele arranja uma outra pessoa que topa e supostamente acontece. Mas a gente não sabe, né, se realmente acontece ou não. E aí eu trago esse trabalho justamente para apontar essa questão, né, do onde está a questão, né? Tá no quadro, né, ou tá fora do quadro, é, ou em ambos, né? Mas se é ficção ou se é realidade, ou isso também não importa, né? Muito. Se é uma bela atuação ou não. E também qual o impacto da câmera, né? Se a gente, ao ligar a câmera, performa para ela naturalmente, ou a gente consegue relaxar, né? E ser simplesmente naturalmente. Não sei se isso é possível. Mas uma coisa que eu tenho observado nesse processo, a partir também de filmar pessoas tentando no seu cotidiano, é isso, né? Tem pessoas que simplesmente elas são e outras simplesmente atuam quando percebe a câmera. Enfim, é uma coisa interessante de ir observando essa presença da câmera e o que ela produz. Mas esse trabalho era justamente isso, para a gente tocar nessa questão do campo e do fora de campo. E também, talvez, todos os três trabalhos falam de uma espécie de dimensão da sensação, né? É a sensação e não a narrativa. Não é quem é a pessoa, o que aconteceu, mas é a sensação que a obra nos produz, assim, né? O que ela gera, né, de sensação. Ok. Então, aqui termina a primeira parte de trechos de filmes, né? E terão mais algumas. Mas se alguém quiser falar um pouco e se sentir com vontade de falar qualquer coisa. Tu quer falar um pouquinho? É tu mesmo? Não? Vocês são estudantes estudaram cinema ou artes visuais ou em artes visuais? E tu? Tá, tu tá também estudando? Tá, legal. Aqui eu sei um pouco, né, mais de vocês. Então é isso. Alguém quer falar um pouquinho? Seguimos, né? Então, será que isso tem a ver com cinema caseiro? Acho que sim, né? Talvez. Essa dimensão do cotidiano, do banal, do cara dormindo. Tem um outro que é a pessoa comendo, né? O cara tá comendo lá durante 20 minutos um cogumelo. Enfim. Acho que são experimentações importantes, assim, né, no tempo, a gente olhar esses materiais, na verdade, assim, porque eles tiveram também a sua importância, o seu impacto para pensar, enfim, o cinema que estava sendo produzido enquanto audiovisual nesse período, enfim, e vão se tornar também referências para outras construções, assim, né? Eu acho que são. Rafa levantou a mão. Não, na verdade é isso, assim, e daí pensando nessa construção dessa conceituação, né, do que seria o cinema caseiro, eu acho que esses exemplos que a gente viu aqui do Orwell são bem
agora falta palavras. Pontuais, assim, eles pontuam bem, assim, eu acho que essa dimensão desse sublime também que tu estava trazendo para a gente pensar, né? Mas desses gestos cotidianos, né? É muito interessante. Eu tava até comentando que a última vez que eu vim aqui no auditório foi também para meio que uma conversa, assim. Claro, tinha a ver ali com restauro e conservação, mas era sobre filmes caseiros. Ah, é? É. E aí, que eu tava até comentando que é um projeto de duas pessoas que está digitalizando filmes caseiros pelo Brasil, né? E que é um projeto chamado Digitalização Viajante, da iniciativa Digitalização de Filmes Brasileiros, que são de duas pessoas da Cinemateca Brasileira. E aí, para além da conversa, enfim, sobre a conservação e a preservação, teve também a exibição dos filmes, né? E aí, esses filmes do Warhol, eles me lembraram um filme de uma pessoa que eles digitalizaram, que eram cenas da construção do Corcovado lá no Rio de Janeiro, né? Porque o pai da pessoa era da empresa que fez a construção de toda a estrutura lá. E eram cenas bem banais, assim, da galera trabalhando, né? Da galera conversando, indo pra lá. E eu fiquei pensando, fazendo uma associação assim, que me lembrou, né? Esses filmes do Warhol me lembraram que parece que nos filmes caseiros, não sei, pra mim parece que o gesto em si ele se dissipa completamente e eu acho que ele dá lugar justamente pra fruição, porque ele foge justamente dessa noção de início, meio e fim. E parece que o que resta é só o que sentir diante daquela imagem que está sendo produzida, não necessariamente o que está acontecendo ali, mas não sei, o que fica para fruir. E eu não sei, parece isso é muito interessante de pensar também, de como é, é um lugar muito importante para gente que estuda e vive e de alguma forma a arte, né, seja no cinema, seja nas artes visuais, seja no teatro, na dança, né, de que eu acho que é justamente eu lembro também de um texto que é da antropologia, né, mas fala sobre arte, que é do Clifford Geertz, que é sobre a interpretação das culturas, que é justamente, né, como quando a gente para pensar fora do pensamento formalista, fora de pensar a cor, fora de pensar a estrutura, no fim das contas isso está ligado às experiências subjetivas, às experiências coletivas, né? Não sei, acho que os filmes caseiros, eles... Foi muito legal essa experiência de ver o trabalho do IDFB e ver agora eu tô falando sobre filmes caseiros, porque parece que confirma um pouco esse sentimento de que o cinema, eu acho, principalmente traz de sentir aquilo que está sendo visto, mas a partir da perspectiva do gesto e que esse gesto se dissipa, enfim, meio que por aí. É muito interessante ver e sentir, inclusive, né, isso. Enquanto vocês falavam, também pensei que, bom, dentro do pensamento sobre o documentário mais contemporâneo, vamos dizer assim, né, a gente vai ter uma categoria de filmes que seriam filmes observacionais, né, onde o autor ou a autora não está necessariamente tomando a priori um ponto de vista, mas ele está observando, né, e entregando esse mundo observado ao espectador. Mas claro que no momento que ele, desde onde ele observa, né, desde como ele monta, desde todo do que ele observa, ele tem uma posição implícita ali, né? Mas essa dimensão observacional, talvez a minha intenção de pontuar com esses filmes era, né, deixar isso aí assim, né, da câmera que observa, assim.
Aí vamos passar para como o Andy, como naquele primeiro vídeo. Na verdade, esses 3 vídeos eu acho que eles foram exibidos numa programação montada pelo Jonas Mekas, né? Que é esse aqui, que é o autor desse nosso próximo filme aí. E o Jonas Mekas ele era um lituano e eu acho que ele tinha assim 12 anos, ele era meio criança, começando a virar adolescente, e ele ia para casa de um cara que tinha uma biblioteca lá no mundo rural da Lituânia. Aí numa dessas chegou os nazistas lá e na biblioteca do cara, que era na casa dele, e levaram o cara, e, enfim. E aí ele foi junto, ele e o irmão dele. Aí foram, não sei se é exatamente isso, mas é mais ou menos por aí. Aí eles ficaram presos no processo do nazismo e aí foi passando por campos de concentração em diferentes lugares até que alguns anos depois ele chegou em Nova York. Isso está num livro que na verdade se chama Diários, né? E são trechinhos de texto onde ele vai narrando diferentes situações ao longo desses anos até ele chegar lá. O livro é quando ele chega, termina quando ele chega em Nova York, já adulto. E passou fome e leu e escrevia, né? Então ele se entendia como poeta. E foi se aproximando então lá da cena, das artes visuais e artes cinematográficas, desse lado menos hegemônico, né? Desse lado mais experimental. E ele era um cara que passou então a filmar tudo com a sua câmera de 16mm. Devia ser um cara meio chato na prática. Porque ele não desligava essa câmera. E aí esse filme aqui é de 2013, né? Mas eu vi um recentemente de 5 horas e 40 minutos numa projeção com uma pequena pausa no meio. E esse aqui é de 1h18. E claro, eles são diferentes, mas eles têm uma estrutura um pouco talvez semelhante, mas são abordagens diferentes, né? Mas aqui é um filme que talvez é o cotidiano, tem uma dimensão da palavra do escritor, portanto, da poesia, assim, convivendo, né? E uma dimensão da montagem, que talvez tem muito a ver com o movimento desse encontro entre artistas plásticos e cineastas, né? Mas produzindo outro tipo de narrativa que não a narrativa mais hegemônica, assim, a estrutura narrativa, né? Mas o Jonas Mekas ele começou, depois de muitos anos, a trabalhar sobre o seu material acumulado, as suas fitas e suas gravações, né? Então a gente vai ver um trechinho dele. A tradução eu me esqueci. Outtakes, alguém sabe? São tipo lampejos, eu acho. Lampejos de alegria, lampejos da vida de um homem feliz. Tá, e aí vamos ver um trechinho. Eu tentei, de alguma forma, colocar a tradução através de um aplicativo. Não ficou exatamente bom, porque não dava para ligar o YouTube aqui. Mas vamos lá. Memories, they say, my images are my memories. No, 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 these are not memories.
This is all real, what you see. Every image, every detail, everything is real. Everything is real, and it's not a memory. It has nothing to do with my memories anymore. Memories are gone, but the images are here, and they're real. What you see, every second of what you see here is real, right there in front of your eyes. What you see, it's real. There, in front of you. Yes, on that screen. It's all real. Who cares about memories? No, I don't care about my memories. But I like what I see, what I recorded with my camera. And now it comes back there and it's all real. Every detail, every second, every frame is real. And I like it. I like what I see. Why else would I show it, share it with you, these images? This reality of images. Bom, então era isso, né? Um cara filmando tudo, o seu cotidiano, seus diários, e anos depois lidando com esse material, reencontrando ele, né? Mas talvez num processo de montagem que não estrutura exatamente, né, uma história a ser contada, né? Não é aconteceu isso, mas partindo desse conjunto de memories or images, produzindo talvez uma, né, com uma montagem ali, algo que talvez é mais sensorial, né? É mais sensorial junto com o texto, né? Junto com o texto que é, não sei, poesia. Então, ok, Jonas Mekas, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? É que eu não tinha visto esse trecho e eu fui pega. É que é muito forte, na verdade, essa voz também, né? Acho que toda a forma como ele editou essa voz, assim, que tem a sua idade, e ele fica repetindo isso, né? Tudo que vocês estão vendo não são memórias. Isso é real. Isso é real. Enfim, eu estou toda arrepiada, fiquei emocionada, na verdade, assim, mas é muito forte isso também, que ele nos coloca para experienciar com ele, né? Nessa forma de edição e narrativa.
eu tenho um acervo bem grande em casa também de fitas mini DV, né? De processos de trabalho, inclusive, né? Que fiz durante o decorrer dos anos aí. E é uma coisa que sempre me instiga assim revisitar esse material, né? Até um tempo atrás eu tinha falado com Pamplona, né, e tal. Pô, Pamplona, tava precisando olhar o material que eu tenho, são mais de 300 fitas de MNDV. E isso é muito interessante, porque eu acho que vai fazer também essa coisa de revisitar obras e de recontextualizá-las também é o Marquer, né? Eu acho que ele vai fazer muito isso também. E é muito interessante assim, esse processo em que o Mecas, né, transforma essas memórias, né, em algo bem presente, né, para ele, né, e para nós também, né, que acabamos também sendo cooptados, né, sendo puxados para dentro dessa realidade, né, dessa verdade, né, que ele transforma através da memória, que é verdade, né, e da imagem, que é verdade também. Eu acho que é muito interessante. Também fiquei muito emocionado assim, com o tratamento que ele dá, né, quando revisita essas memórias de verdade. Bem interessante. Tô com uma câimbra aqui. Mas mas eu não consigo me mexer agora. Não, mas o que eu ia falar era também, quando ele talvez diz it's real, né? É essa dimensão material, assim, né? Porque a primeira cena e a última desse pedacinho é ele mexendo nos filmes, né? Nas fitas, e no equipamento de montagem, né? Então essa dimensão também da materialidade da coisa, né? E que talvez ela possibilita um modo de edição, de abordagem desse material que talvez pode ser muito mais solta, assim, né? De pegar pedacinhos e ver o que funciona. Quase uma questão escultórica assim, também, né? Da matéria, de como que uma coisa ao lado da outra e talvez vai entrando num frenesi quando vê... Gostei, mas não muito disso aqui, tira, coloca uma coisa mais de uma cor, né? Não sei. Talvez tem todo um trabalho aí que a gente não consegue saber, mas que existe, né? Mas também existe talvez muito desse acaso, né? O acaso da edição dos materiaizinhos, né? Coisa que talvez no computador seja um pouco mais complexo, ou talvez uma inteligência artificial que embaralha lá e entrega alguma coisa, né? Já que estamos nesse... Sim, mas eu acho que deve ter uns acasos, né? Também, assim. Claro, não. Sim. Não estou dizendo que é tudo ao acaso, mas deve ter encontros assim, nossa, deu certo isso. Sim, nós pensando justamente na dimensão da edição, né, desse tipo de filme especificamente, que é isso, recorta, cola, recorta, junta, puxa para cá. Tipo, a materialidade dessas... E o som, né? O som, o texto, né? O texto acompanhando, né? E ele talvez filmando, ele fazendo também como, né? Como parte, como material também, enfim. Bom, passamos aqui para o próximo, que é no mesmo período, mais ou menos, talvez isso aqui é um pouco depois. Eu não sei, eu acho que talvez ele é um pouco menos conhecido. Mas ele se chama Davi Perlov. E é um material, é um filme de 10 horas e 30, mas ele é dividido em seis episódios, né? Em 6. E eu vi 3. Eu vi 3, é difícil achar, e é tipo em inglês e não tem a tradução, enfim. Mas ele já é bem mais... Ele talvez não sei, a gente vê e conversa, né? Mas o que é interessante... Bom, vai aparecer aí.
Ele é um brasileiro de pais israelenses e mãe brasileira. Ele cresceu aqui e depois foi embora e morou em outros lugares. E em algum desses filmes ele volta, enfim. Mas tem um momento de um diaries desse, né, de um diário desses, que eu acho que é o segundo, que chega o equipamento de montagem na casa dele, que é tipo uma grande máquina de costura, assim, né, um negócio assim. Aí ele tá filmando, muito feliz, os caras lá carregando o troço, e aí ele finalmente vai poder trabalhar em casa, que ele comenta isso, né? Não tá aqui, mas ele comenta isso. É a Moviola. Ele era professor na universidade e eu acho que ele trabalhava lá. Aí quando finalmente chegou a Moviola, ele talvez teve, né, essa relação que a gente tem hoje mais facilmente, assim. Bom, tá bom, vamos lá. Como é? May 1973. I buy a camera. I want to start filming by myself and for myself. Professional cinema does no longer attract me. To look for something else, I want to approach the everyday. Above all, in anonymity. It takes time to learn how to do it. My first shot, my second, I live on the 3rd floor, a good height. I add sound. The synagogue to the right, the balconies opposite. I have an urge to turn round, point my camera indoors, into my own home. Even now, I don't know how Mira managed, in one shot, to change her dress so quickly and come back. Yael and Naomi. I filmed the active angles of my house. The corner, even Gvirol Street and its arcades. Yael. The warm soup is tempting, but I know I must choose from now on, to eat the soup or to film the soup. Fechou. Só um pedacinho. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Não? Eu peguei mais um pedaço dele, só que é uma pesquisadora brasileira, a Ilana Feldman. E na verdade é isso, é essa pesquisa. Belo Horizonte. Vamos lá. Liberty Square, the Governor's Square. The Mirror. On the way back home from school, on foot. As a child, I believed governors were as handsome as the palaces they lived in. O Davi Perlov é um cineasta brasileiro-israelense, nascido em Belo Horizonte em 1930. Ele cresceu em São Paulo até ir para Paris em 1952, onde ele pôde estudar, trabalhar e se formar contemporaneamente ao próprio desenvolvimento da nova onda do cinema francês, a Nouvelle Vague francesa. Ele é um cineasta de origem muito simples, né, muito pobre. Em Belo Horizonte, ele era filho de um mágico itinerante e de uma mãe analfabeta. E esses dados biográficos são muito importantes porque eles são uma espécie de motor
de sombra que acompanham a própria obra autobiográfica do Perlov, e para conseguir fazer justiça de algum modo, reparar um pouco a sua origem, ele passa toda a sua obra autobiográfica tentando fazer o luto da própria mãe, quer dizer, tentando restituir a essa mulher que não sabia ler e escrever, restituir a essa mulher que não sabia assinar o próprio nome, restituir o seu nome. On the way to the airport, Alain had told me, if you come to Belo Horizonte, you should go to the cemetery, as if saying, meet her. Alain is always strict about formalities. If I don't visit her grave, it will mean that I don't care for her memory, as if no one watched over her, that she was left unprotected. O que sempre me apaixonou muito nesses filmes foram a possibilidade de se pensar uma autobiografia fortemente marcada pela presença da alteridade, pela presença do outro, né, e por sua vez, por uma dimensão política muito forte. Essa sequência é uma sequência que está presente no capítulo 3 do diário. Ela diz sobre um encontro do Perlov e da Mira Perlov na sala de estar, né, da casa deles, onde eles recebem um casal de amigos brasileiros, Júlio e Fela. A partir dessa dança com os amigos, o Perlov se distancia dessa dança e começa a ter reflexões sobre o seu passado no Brasil e, sobretudo, a sua infância em Belo Horizonte. É uma montagem muito interessante entre a narração em off e aquilo que ele observa e filma na sua própria casa, que é um painel de fotografias, onde há trechos de recortes de jornal, fotogramas de filmes, pinturas, desenhos, e ele e a montagem estabelecem uma relação entre esse mural da iconografia pessoal do Perlov, uma iconografia afetiva, e estabelece uma relação com o fora, com aquilo que ele vê através da janela, ou seja, com a própria cidade, com o próprio país. Então, essa montagem que funde, né, no mesmo movimento cinematográfico, o interior e o exterior, a casa e a rua, o particular e o coletivo, e no limite o privado e o político, é aquilo que eu acho que é de mais forte na obra autobiográfica do Davi Perlov. Watching has often become the essence of my being, not in search of a plot, a story. It is the image of a man running that fascinates me, not why he runs or where to. The plot, the intrigue, I prefer it out of sight. Então, o diário ele é uma obra autobiográfica, ao mesmo tempo é um filme de observação do próprio cotidiano político do país em que o Perlov se insere, que é Israel, né, sobretudo Tel Aviv, onde ele mora, e também é um filme de observação e de reflexão sobre os lugares pelos quais ele passa, como, por exemplo, Paris, né, na França, onde ele morou no final dos anos 50, as viagens que ele fez também à Inglaterra, a Portugal e ao Brasil. During the semester vacation, I returned to São Paulo after an absence of 20 years. I come to São Paulo to make peace with the city where I grew up and to say goodbye. It seemed to me that my country was headed for destruction. I come to São Paulo to take leave of my past. No primeiro capítulo do diário, ele em 74, ele volta a São Paulo, né, para, segundo ele, dizer adeus à cidade, de algum modo, ele retorna à origem para poder abandonar a origem. Quer dizer, é um movimento muito interessante de retorno, de reencontro e, ao mesmo tempo, também de despedida, né? Já que ele precisa acertar as contas com esse passado. O que é muito tocante das imagens do Perlov no Brasil, em São Paulo e em Belo Horizonte, é que elas têm, de um lado, um frescor
estético incrível, cinematográfico, porque ele filma com uma câmera 16mm na mão, através das janelas do apartamento, janelas do carro, dos lugares por onde ele passa. Então ele é muito atento à cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, ele é muito atento às injustiças sociais, às diferenças de classe e à questão do trabalho doméstico no Brasil. Então, isso é muito tocante na obra do Perlove. Ele sempre se sentiu um estrangeiro. Ele era um estrangeiro no Brasil, em função da sua origem, ele era um estrangeiro na França e ele continuou sendo um estrangeiro em Israel. Bom, desculpa aí se pareceu longo, não sei, mas uma forma talvez de falar um pouco mais aprofundadamente, né? Alguém que fez uma pesquisa mais de fato. Mas talvez situando alguns pontos que tem a ver com a nossa conversa, né? Essas relações entre o pessoal e o público, né? O íntimo e o público, o dentro e o fora, as janelas, a cidade lá fora, enfim. E o que eu ia falar mesmo? Esqueci. Quer falar alguma coisa? Eu sigo. Isso me remete a algumas situações do cotidiano mesmo da gente, né? Que lida com a imagem, né? Que tem essa facilidade, por assim dizer. É que às vezes nós nos deparamos com situações em que a gente, de uma maneira, eu me deparo muito com muitas situações, a gente hesita em ligar o equipamento. Por conta de achar que talvez não seja apropriado, não seja ético. E eu vou entrar um pouco numa das questões, né, que você propõe, né? Porque e coisas assim que você acha que seriam, às vezes até muito poéticas serem registradas, né? Mas a coisa do que é permissivo, né? Do que até onde eu posso ir, né? O meu alcance, né? Com equipamento, e o que é que eu vou fazer com isso depois? Eu vou poder compartilhar isso ou não? Ou o interesse não é esse, compartilhar? Era simplesmente ter o registro e guardar isso, sei lá. E eu vejo muito sim no trabalho do Perlove, né? Como é que ele adentra nesse universo, o universo do outro também, né? E como é que ele traz isso de uma maneira assim, de uma visão mais como é colocado, inclusive pela Ilana, né? Mais crítica, né? De um olhar crítico, né? Com relação às adversidades, né? Ele olha a cidade, ele olha para dentro do cotidiano dele, né? Mas é um cotidiano também que ele busca expressar como ele percebe, como ele se percebe, né? E como ele encara esse universo in e out, né? Então é bem interessante, né? Isso me veio agora, né? Porque me vieram algumas imagens, né? De coisas que eu presenciei e que eu na hora tive o impulso de gravar, mas não gravei. Acho que uma das frases, assim, na verdade, a cena, né, dele com a sopa, que aí, enfim, a sopa está quente ali diante dele e é isso, assim, é sentar para comer a sopa ou filmar a sopa. Mas isso também, né, assim, esse limite desse tipo, dessa forma de trabalhar também, dessa sutileza de... Porque aí, se tu vai pegar e tu vai filmar, tu perdeu aquilo. Enfim, tu mudou de chave. Assim, tu deixa de viver aquilo para filmar aquilo. Então,
Ficou para retinas, mas esse limite assim entre tu zelar pela experiência ou tu transformar a experiência num material poético para ser compartilhado a posteriori, né? Eu fiquei pensando muito na verdade, no título da publicação Viver ou Narrar, que é resultado, a publicação que eu e o José a gente concebeu junto e tal. Mas era sobre um ciclo de residências, né, com 4 artistas, um monte de convidados e tal. E aí tem uma das artistas, assim, que ela estava num super dilema porque tinha que montar uma exposição e tal, a Malu Teodoro, e aí ela abordou isso, né, viver ou narrar. Então era esse dilema, assim, acho que entre isso, assim, de viver aquilo ou transformar isso num material para uma narrativa, né, para a construção de uma narrativa. Eu estava pensando também que, além da Malu, né, com a Débora Flo, o Randolfo Lamonier, o Wellington Romário e também o Rodrigo, que estava aqui, fez parte aí desse processo. Não, só complementando, né? Porque eu fiquei pensando nisso também. Mas aí, aproveitando esse gancho que tu deixou, Marcelo, eu acho que tem uma questão também do tempo, né? Do contemporâneo, né? Do uso das imagens, né? Hoje. Mas certamente é uma questão, né? Interfere também a câmera, né? Se tu tá filmando com uma câmera, se tu tá filmando com celular, né? Assim... e eu acho que essa questão também do tempo é que eu fiquei pensando, né, ao longo aí da gente ver isso, né, a gente está vendo ali um artista dos Estados Unidos, homem, né, dos anos 60, aqui tem e o Jonas Mekas também, aqui tem um outro homem também branco, que a gente poderia colocar dentro de um campo mais não sei, da burguesia, da classe média, ainda que seja filho do mágico e tal, mas tem, né, e talvez, né, talvez não, né, avançando então no tempo, né, isso vai talvez se diluindo um pouco, né? Eu acho que era importante pontuar aqui essas escolhas assim. Bom, não sei, é isso eu acho que eu queria dizer também. Mas sim, eu acho que pode várias coisas a se pensar, né, a partir desse viver filmando para narrar, né? Não sei como seria conviver com uma pessoa assim. Devia ser insuportável. A criatura não larga a câmera. Que eu fiquei pensando, a gente estava no portal da Amazônia esse fim de semana e tinha uma pessoa que estava fazendo, que fiquei pensando agora, cinema caseiro, bem do dia de hoje, que ela estava tendo uma conversa com alguém ao vivo, ela estava gravando e comentando sobre tudo o que estava acontecendo ao mesmo tempo. E aí ela fez isso por 20 minutos. Ela ficou comentando, mas ela estava no portal da Amazônia, estava rolando um pôr do sol, mas ela não estava mostrando o pôr do sol, ela estava mostrando o estacionamento. Ela passou 10 minutos filmando, gravando o cachorro que estava latindo. E essa pessoa estava fazendo, para a gente olhando para essa pessoa fazendo de fora, foi divertido, inclusive, ver esse filme sendo feito, mas não sei se era um filme, mas era uma produção de uma coisa, uma narração que ela estava fazendo, mas era uma coisa, eu não sei, assim, eu não... Ela estava contando a perspectiva do momento e, além disso, ela estava fazendo isso ao vivo para contar diretamente para outra pessoa. E isso que toda a tecnologia de hoje, Providência, para a gente é uma coisa que é perturbante às vezes até, porque essa pessoa ela conseguiu fazer uma coisa que há pouco tempo atrás não era possível. Ela estava produzindo toda uma história ao vivo e comentando assim. E eu fiquei pensando nisso.
Eu acho que não tem como voltar atrás assim nisso, né? Eu tava agora uns dias com a minha sobrinha, Júlia, um beijo. Ela tá, já tem talvez um pouco de tempo, mas ela tá construindo o seu Instagram, que é a proposta dela é viajar atrás de festas populares e produzir documentários ao calor do momento, mas registrando tudo e depois tendo que editar, né? Mas é isso, então eu tava convivendo com ela, assim, tem 24 horas, talvez ela filmou umas 10 horas por dia, assim, tudo, e eu não sei como depois é para montar isso, né? Mas talvez se a gente desloca a sala do cinema pra rede, né? A mesma coisa, né? Tem edição, tem pós-produção, tem voz, né? Tem todos os elementos que vão transformando de uma fita que tu gravou para um material que tu, né, construiu com o som, a montagem, todos os elementos que vão definindo uma obra, assim. Passamos? Estamos indo já, gente. Vocês estão bem? Então, aí a gente vai dar um... Tem uma coisa meio cronológica, né? Anos 60, 70, aí agora 95. Que são uns filmes da Naomi Kawase, que eu não conhecia, foi uma sugestão do Felipe Mendonça, que eu já citei, e eu preciso... na verdade, enfim, ela é ótima. Será que... Como é que a gente apaga isso? Porque esse aqui tem 10 minutos, é um filme muito bonito. Acho que não dá, né, pra apagar aqui. Tá, então... Tudo bem?
川瀬です。留守番電話でごめんなさい。メッセージのある方はよろしくお願いします。折り返しこちらから連絡します。ではどうぞ。はい、川瀬です。留守番電話でごめんなさい。メッセージのある方はよろしくお願いします。折り返しこちらから連絡します。ではどうぞ。録音がありません。4月10日午後2時21分6件です。4月10日午後6時12分7件です。
É, bom, gente, desculpa que eu devia ter situado um pouco antes, mas a Naomi Kawasa, ela morou com a tia-avó, que é essa pessoa que aparece no filme, e ela produziu alguns filmes com ela, né? E aí eu trouxe esse assim também como talvez um cotidiano, uma casa, né? Mas diferente talvez dos outros, onde existe a presença da autora enquanto eu falando, né? Ela está presente na câmera, né? A presença dela está em como ela filma ou como ela aparece dando um salto em cima da avó. Mas há uma dissociação, né, do som para a imagem, do som e a imagem são separados assim, né? Talvez não criando um vínculo com o real assim, ainda que seja, né? Mas talvez produzindo um outro lugar assim, um lugar mais sensorial, né? Mais acho que o efeito justamente, né, se a gente pensa esse a máquina de a secretária eletrônica, né, atendendo ali, mas ao mesmo tempo assim como isso para mim assim me pegou muito de me jogar nesse lugar, tipo assim, vai ficar tocando aí porque, entendeu? E aí a cena dela com a tia-avó, né? Mas, enfim, fiquei pensando nisso, que, na verdade, a cena que ela estava ali vivendo e, na verdade, filmando, enfim, essa construção me remeteu muito para esse lugar, assim, dessa... Tipo, vai ficar tocando, vai ficar... Mas, ao mesmo tempo, vai e volta, mas, ao mesmo tempo, é bem... É porque, tipo assim, como a minha leitura da língua inglesa é muito precária, entendi muito pouco assim do que estava gravado, né, na secretária eletrônica. E eu acho que eu preciso revisitar essa obra e entender um pouco melhor, né, o que motiva, né, a artista. Eu diria, revendo assim, talvez é mais o negócio de tocar e ninguém atender, né? Então a gente talvez entra, agora revendo, eu fiquei pensando, né? Numa relação entre presença e ausência, será que ela não está mais, né? O filme também não se situa num pedaço do tempo, né? Ele talvez pode ser reminiscências, né? Pra gente que tá assistindo é muito rápido, né? Mas as mensagens, inclusive, elas vão se dando ao longo do dia. Porque vai mudando ali. Começa às 6 Tem da o manhã. horário, aí a mensagem, uma, duas... Vai até 9 da noite, assim, a mensagem. Tem esse deslocamento, assim, que pra gente que tá assistindo é muito diferente. E esse gesto de talvez queimar o fogo ali, né? Ao mesmo tempo ele queima e some, assim, né? É tipo, tá presente, existe e vai embora, né? Mas esse deslocamento temporal também, né? Justamente porque o horário da... Assim, tentando lembrar, né? Como que funciona uma secretária eletrônica, né? Mas aí ela ia dizendo o horário, né? E, na verdade, é a pessoa que está ouvindo e aí a pessoa ligava, mas não dizia nada. Ligava, mas não dizia nada. Ninguém atendeu, né? Sim, ninguém atendeu, mas é isso, assim, e ninguém dizia nada, né? Desligava. Ninguém deixava mensagem. Mas dá uma... Parece até assim que ela meio que nem se
preocupou ao longo do dia? Porque geralmente a mensagem eletrônica, ela tem a mensagem da pessoa, tipo, aqui é fulana de tal, eu não tô em casa no momento, mas depois do bip, deixa o teu recado. Isso só acontece no final. É a última preocupação, tipo, a secretária fica lá, fica tocando. E aí eu acho que depois, assim, exaustivamente, né, tipo, meio que preciso deixar, inclusive... Porque a secretária eletrônica meio que tem que ter isso. Tu não tá lá presente, mas aí tu deixa a tua voz pra avisar que em algum momento tu vai escutar. Ela só deixa essa preocupação meio que pra depois, assim. Parece que ela foca no acúmulo da ausência, né? No acúmulo das mensagens que estão ali, né? Então, tem 6 mensagens que não foram ouvidas. E é isso, a falta da preocupação em ouvir o que está lá. E para mim, na minha cabeça, ficou essa dúvida exatamente, né? Ela, acho que tu que falaste, ela não está, né, de fato, ou ela está, mas não está preocupada em atender o que vem de fora. Então eu fiquei nessa relação pensando no que seria isso. Eu relacionaria esse com o Andy Warhol, assim, que talvez é menos quem está se beijando, mas o beijo, né? Talvez não importa a mensagem, mas é o acúmulo das ausências, né? Essa é a sensação, talvez, né? Se ela tá ou se ela não tá mais, assim. Não sei, fiquei pensando agora um pouco nisso. Acho que a dança do microfone de uma mão para outra, são mas é isso. São 9h10, a gente já está indo para o fim. A gente tem um limite também para sair daqui. Alguém gostaria de falar? Não mesmo? Nem da dos teus filmes? Vocês aí não se sintam tímidos. É que tá gravando aí pra pelo menos ter. Não, porque a gente ia assistindo aqueles vídeos, né, com a narração e tudo. E aí, em seguida, ele falou sobre ter encontrado uma pessoa no portal da Amazônia, filmando tudo, também narrando e tal. E aí eu lembrei que a minha mãe faz isso. Então, assim, eu recebo vídeo no WhatsApp da minha mãe fazendo isso. Ela pega... E aí ela pega, filma a plantinha e fala assim, olha, tá aqui a planta, ela tá crescendo, tá bonita, não sei o quê. Aí ela vira assim para a obra da casa dela. E aí vai de encontro com o que foi falado no começo, né? Do belo no banal, assim. Então acho que a minha cabeça rodou e chegou nesse vídeo dela, que teve tudo a ver com o que... O vídeo de WhatsApp da minha mãe teve tudo a ver com o que foi falado aqui hoje, assim. Foi isso que pensei. Microfone, né? Eu cheguei depois, acho que pelo meio. Mas tem um ponto assim que eu venho refletindo há muito tempo. Eu me formei ali em artes visuais em 2012. E enquanto eu pensava o meu ponto do TCC, eu trabalhava em museu. Eu estagiava em museu, na verdade, né? Tipo, como é a palavra? Fugiu a palavra agora. Mediador cultural, desculpa. Né? E um grande ponto ali que me incomodava, que criava assim, várias reflexões na minha cabeça, e que eu acabei não indo para esse lado dentro da minha pesquisa, era como as pessoas percebem, como elas recebem, como são os diversos graus de leitura e essa conectividade com o objeto artístico, né? E aí a gente foi vendo várias obras longas, né? Tipo das do Andy Warhol e tudo mais, e deu para perceber aqui na minha feição e de alguns colegas aqui, como esse tempo longo, tipo, nos distancia da obra, nos distancia do poético, nos distancia enfim, do plástico ali, né? E como a gente vê um trabalho tão sensível como esse dela, ou aquele outro que tu tinha mostrado ainda agora, que eu esqueci o nome do autor. Isso. Acho que ele isso. E como ele é mais rápido, talvez a gente, por estar nesse contexto tão contemporâneo de velocidade das informações estarem tão aqui, talvez a gente crie uma conectividade maior com ele, mas
também ele é extremamente poético. Ele também, acho que todos nós aqui acabamos sendo mais tocados por aquele vídeo, né? Então, assim, acho que fica muito essa reflexão, assim, ao tempo, a poética e também como é que o artista pensa o seu trabalho, né? Porque ver ali o Andy Warhol filmar por 5 horas, existe, como tu colocaste, né, muito mais sobre o que está se passando ali do que... Mas como a gente recebe isso também... eu sempre fico refletindo muito sobre isso. Acho que eu jogo... Não uma resposta, mas um ponto assim, sobre o que eu penso. Entre o prazer da criação e o prazer da fruição, né? Tipo assim, gente, 5 horas. Aí tu fica assim, quem que vai ver o negócio, gente? Bom, tu viu... Eu não sou desse time, com certeza, não sou desse time. Mas, de 3 blocos aí de 3 horas. Não, o que eu fiquei pensando é que tem essa questão, né, que aqui, imagina eu que tô dando o play, o pause, vai pra frente e vai pra trás, né? Eu vendo aqui já fico ansioso, falando, meu Deus, vai todo mundo embora, deixa eu passar logo. Né? Só que a gente tá numa certa situação, né? Aqui sentamos do corre, o celular tá aqui, a gente tá ainda, né? Mas eu fico pensando, talvez andando por um lugar, numa exposição, sozinho, tu cai lá no beijo, aí tu fica, né? Não sei, ou talvez não. Como mediador cultural, talvez vai ter diferentes públicos, né? Mas eu vou talvez falar do meu da minha experiência, né? Tem um trabalho que eu fiz, que a gente fez, que é um vídeo longo de 4 horas e pouco, dividido em 5 telinhas, cada tela convivendo ao mesmo tempo. Quando eu estava editando, eu pensei assim, ninguém vai ver, tá bom. Não é isso. O trabalho está me pedindo que seja isso. Eu estou sendo fiel ao trabalho. Agora, o que é o trabalho, o que é a minha projeção, minha loucura, eu não sei. Mas, para mim, o trabalho, quando a gente está fazendo, ele é vivo. Ele pede uma coisa assim, né? E eu pensei nesse momento que o que ele estava me pedindo era que ele fosse longo mesmo. E quando ele está no espaço expositivo, eu imagino que a pessoa, quando entra, talvez vai ver 3 segundos, como se fosse... Ela viu 3 fotos, sei lá, sabe? Ela viu uma composição de cor que eles formam, porque eles são coloridos e tal. Mas eles não vão ver as 4 horas e saber o que é a história, se tem história, se não tem, o que é aquilo, né? Aí eu recebi só foi exibido uma vez esse trabalho, se chama Delírio em Rio Mar, e aí ele foi exibido lá na Casa das Artes, numa daquelas galerias lá. Aí a pessoa que, se eu não me engano, é o Felipe Pamplona, não, acho que era o Pablo que era o técnico, aí ele falou, cara, teve um cara que veio aí, ele ficou deitado a tarde toda, acho que ele até dormiu, deitado vendo os vídeos, então assim... Não sei, né? Alguém viu, eu não sei se alguém já viu o cara dormindo durante 5 horas, mas são obras, a gente está aqui, né? Acessando hoje em dia, então... E provavelmente quem passou pelas artes visuais ou pelo cinema encontrou aí esse trabalho no caminho, assim. Mas é isso, talvez é um desafio para nosso... momento de agora, né, que nós somos mais ágeis assim, né, e a lentidão ela se coloca como uma barreira assim, mas é uma possibilidade também, né, de se deixar assim, mas certamente com essa luz eu aqui ansioso, passando a minha ansiedade, não era a melhor condição para ver o... Isso que tu falou é até meio irônico com o final do filme dela, né? Porque ela fala assim, por que a tartaruga é o bicho mais lento que existe, né? E aí ela fica se perguntando o porquê de todas as criaturas da Terra e desse mundo criado por Deus tem que ser assim. Por que a tartaruga tem que ser lenta, né? Por que o filme dela tem que ser nesse outro tempo, né? Nessa outra velocidade? Acho que tem um pouco a ver com isso, né? Tipo, se o filme tá exigindo, ali quem tá no processo tá exigindo, por que tem que ser assim?
Sim, acho que entra realmente daí no processo de criação, né? É isso, a obra está pedindo que é o tempo dela. E assim, né? Na verdade, a gente pensando também em outros cineastas assim que vão trabalhar com cenas longas, né? E é o tempo da cena. Cada imagem tem seu tempo, né? Numa montagem você trabalha com ritmo, né? E você trabalha com a duração também, né? Então, às vezes 2, 3 segundos a mais já fazem muita diferença numa montagem, né? E já te deixa assim, já te tira o foco, né? Eu acho que isso é uma das... né? O fio principal da produção cinematográfica, né? A montagem, você pode ter uma produção muito assim, muito tosca, né? Mas de repente pode salvar ali numa montagem muito bem elaborada, né? Muito bem estruturada, né? Porque vai chamar a atenção, vai te prender de alguma maneira, né? E essa coisa do tempo, né? Eu acho que é muito mesmo eu já estou indo pro já ano que vem já sou sexy, né? Então eu curto muito assim o tempo longo, né? Eu curto muito essa produção onde a imagem ela tem um tempo que me permite adentrar e observar e perceber coisas que talvez numa montagem mais rápida me entregasse melhor, mas eu gosto da coisa que fica ali, você tem que buscar, tem que fruir ali com o que está sendo quase que um instantâneo, né? Tá lá. Que é a duração, exatamente. Mas só completando, eu acho assim que tem trabalhos que podem ser longos e terríveis, porque não encontrou, né, a forma da obra ali, quanto outros que podem ser picotados e terríveis também, né? Porque não está encaixando com né? Agora, quando é que funciona, a gente só sente, né? Só na sensação mesmo. E eu acho que tem muito a ver com a arquitetura da coisa, né? Com o tipo de situação, com como a gente chega no trabalho, né? E como a gente tem exposições que tu chega e tu vai encontrar o trabalho algumas horas depois, assim, né? Já tá cansado, aí tu senta e vai, não sei, varia assim. Então é isso, a gente encerra. São 9h20. Nosso tempo já está. Bom, não deu para falar desse, mas também eu não consegui o filme. Eu só ia comentar rapidinho, já se aproximando então do mundo contemporâneo. Esse filme é O Canto das Amapolas, da Paula Gaetan, que é uma cineasta brasileiro-colombiana. E ela vai fazer um filme que são áudios da mãe, tipo uma conversa com a mãe, sonora, e imagens de um apartamento vazio e de duas atrizes que... Então, um pouco nessa pegada da Naomi Kawase, né? Essa dissociação entre imagem e som, né? Sem tentar que uma esteja sustentando a outra, né? Sem que no caso... Uma coisa não exclui a outra, né? Mas como no caso do filme do Davi Perlov, que o texto, o som é, né, um diálogo mais fechado com a imagem, né? E aqui ela vai abrindo, assim, né? Dissociando um pouco como na Naomi Kawase, me pareceu, né? Claro que é tudo bem organizado, mas a coisa está dissociada, assim. Porque, na verdade, essa dissociação, ela constrói também. Uhum. Então, ela enfim, esse lugar de uma estranheza, esse lugar ela vai inserindo camadas, assim, né? Uhum. E aí, só para fechar, então, um alinhavo das coisas, né? Que a gente passou, né, por essa dimensão, talvez, instante e duração, né? As coisas em si mesmas, né? Como os filmes do Andy Warhol, o observacional,
das coisas não como parte de uma narrativa, mas as coisas em si mesmas, né? Essa dimensão linear e não linear, talvez ali mais no Jonas Mekas, né? Porque eu esqueci de falar, mas ele usa para montar a cronologia das imagens dele. Mas o momento que ele está processando e montando isso é outro, né? Então tem uma certa linearidade e uma não linearidade, assim. Já no caso da Naomi Kawase, totalmente não linear, assim, né? O campo e o fora de campo, né, no Blowjob, e essa dimensão da performance, tanto do corpo na tela, como no salto da Naomi Kawase no fim do filme, né, que ela pula lá em cima da avó. Mas também eu entendo que a própria construção do Davi Perlov tem uma dimensão, será que eu estou falando besteira? Uma performance, ainda que fora, né? Ainda que no fora de campo, né? Ele não está diante da tela, mas ele está totalmente presente nessa construção. É a câmera, aí a narrativa. Sim, também. Num relance de um espelho, né? Então, performance corpo, né? Autorreferencialidade é quando, né, o referente é si mesmo, né? Se filmando, talvez no Jonas Mekas, no Davi Perlov e na Naomi Kawase. E autorreflexividade é quando reflete-se, né? Pensa-se sobre o processo, e esse pensamento é também o filme sendo desenvolvido, né? Que eu viria muito no Davi Perlov. Desassociação visual sonora e essa relação íntimo-público. Não sei, foram algumas coisas que eu fui talvez lembrando assim. E é isso. Então, por hoje a gente termina. Gente, muito obrigada pela presença. E amanhã a gente, nesse segundo momento aí, para conversar sobre 8 décadas e alguns trocados. E, bom, então são 2 dias independentes um do outro. Quem não puder vir amanhã, a gente vai mandar o certificado de hoje, né? E o de amanhã mandar 2 certificados à parte. São 2 eventos, assim, à parte, né? 2 encontros. 2 encontros independentes. Acho que não mais é isso, né? É isso, gente. Muito obrigado Muito obrigada de coração pela presença.